Paz de Yahshua Mashiach, amados irmãos da Kehilah do Mashiach, Kehilah de comunhão, momento onde nós nos encontramos para um momento de reflexão das Escrituras. Um bom anoitecer, os amados irmãos. De antemão já vos peço licença para entrar no recinto do seu lar, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, quer que onde você esteja, para esse momento único de comunhão no Mashiach. Paz de Yahshua Mashiach, querida irmã Eli, e toda a sua casa, o Eterno continue abençoando a tua vida e todos os seus em nome de Yahshua, querida irmã. Paz de Yahshua, querido irmão Jorge Serra, que o Eterno abençoe a sua vida em nome de Yahshua Mashiach. Bem-vindo na Kehilah de comunhão, os demais irmãos, essa família linda que o Pai tem nos dado. Irmão Janailton de Almeida, paz de Yahshua, meu irmão, bem-vindo na Kehilah de comunhão. Irmão Lorival Barbosa, bem-vindo, meu irmão, a paz de Yahshua. Que o Eterno abençoe a tua casa. A irmã Michele, a paz de Yahshua, irmão Francisco, o irmão... Está chegando lento aqui para mim, e conforme for chegando eu vou tentar falar o nome dos irmãos. Mandar um abraço para os irmãos, irmão Celso Carlos, irmão Chiquinho, a paz de Yahshua, meu irmão, bem-vindo na Kehilah de comunhão. E todos os amados irmãos que vêm chegando aí, nesse momento único, o Pai, assim, está nos proporcionando e tem nos proporcionado, né, irmãos? Todos os domingos nós temos aqui um encontro marcado. Paz de Yahshua, querida irmã Aline Dias, bem-vinda na Kehilah de comunhão. Querido irmão Rubão, meu irmão do coração, a paz de Yahshua, meu irmão. Feliz com a tua presença, que o Eterno continue abençoando a sua vida, a sua casa, sonhos e projetos. E todos os demais irmãos que vêm chegando aí nesse momento de comunhão. Tá bom, meus irmãos? Hoje nós estaremos aqui também colocando em prática aquilo que Yahshua ensinou aos seus alunos, e Shaul confirma também, ensinando a Kehilah de Corintos o que deveríamos fazer. Infelizmente, com muita tristeza, nós sabemos que muitas pessoas ignoram esse momento cerimonial, mas não importa. O que importa é que nós estamos aqui e vamos fazer junto em nome de Yahshua. Querido irmão Wellington, nosso barbudo preferido, irmão Wilson, toda a sua casa, um beijo especial, meu irmão Tiaguinho, querida irmã Franciele, paz de Yahshua, que o Eterno abençoe poderosamente. Irmã Edmeia, paz de Yahshua, querida irmã, bem-vindo, querido irmão Paulo do Marja, paz de Yahshua, meu querido irmão Paulinho, que o Eterno abençoe sua casa, sua vida, em nome de Yahshua Mashiach. E todos esses irmãos, irmã Eunice Maria de Franca, forte abraço, querida irmã, que o Eterno abençoe a ti, toda a sua casa, em nome de Yahshua. Irmão Cleito e toda a sua casa, o Eterno abençoe sua vida, irmão. Irmão Eduardo, a paz de Yahshua, meu irmão, que alegria te ver aí, nessa noite de comunhão, nessa noite de partir do pão, que o Eterno abençoe a ti, sua casa, espero que esteja tudo bem com você e sua casa. Irmão Manuel, Kumbani, os irmãos aí da África, forte abraço, em tempo real conosco, o pessoal de Angola, pessoal de Moçambique, a paz de Yahshua, queridos irmãos de Moçambique, os irmãos da Angola, esses irmãos que nós aprendemos e temos a cada dia aprendido a amar, melhor dizendo. Seja bem-vindo, meu querido irmão, e toda a sua casa, todos os irmãos que vêm chegando para esse momento maravilhoso, querida irmã Vera, querida irmã Valéria, todos que vêm chegando na Kehilah de comunhão, irmã Creuza Domingues, sejam bem-vindos, meus irmãos, sejam bem-vindos, que o Pai possa, nesse momento, estar derramando as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Irmã Sônia Silva, paz de Yahshua, querida irmã, que o Eterno abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa. Irmã Maria Estela Rodrigues da Silva, todos os amados irmãos, sejam bem-vindos na Kehilah de comunhão do Mashiach. Então, meus amados irmãos, nós vamos aqui para o nosso texto. Irmã Isabela Fidelis, irmã Maria Terezinha, irmã Simone Marcal,
irmã Eunice Marinho, a paz de Alcha, querida irmã, irmã Elda, a paz de Alcha, a todos os amados irmãos, querida irmã Lília, paz de Alcha, querida irmã Léo, todos os amados irmãos, tá bom, meus irmãos? Um beijo em vocês, um forte abraço no coração, e nós vamos aqui nesta noite para uma breve reflexão das Escrituras, aquilo que o Pai tem colocado no nosso coração. Querido irmão Jorge Barros e toda a sua casa, família Johnny, irmã Belone, irmão Gilsomar, meu querido irmão, que tem aí alavancado aí conosco aí como mediador no podcast Eldim, você que ainda não está inscrito no canal, participe lá, irmãos. Nós estamos nos esforçando para trazer à luz das Escrituras, verdades e mentiras, um programa que tem ajudado, eu tenho ouvido aí os comentários dos irmãos e muita gente tem sido edificado. Aprendemos junto, tá, irmãos? Aprendemos junto. Aqui não tem nenhum sábio, aqui não tem nenhum mestre, mas aprendemos junto e a sua participação, a sua presença, a sua comunhão é fundamental para que possamos levar adiante esse trabalho que o Pai assim colocou no nosso coração. Então que o Eterno abençoe, ore por esse projeto, ore porque o intuito desse projeto é apenas levar a palavra, levar a verdade, esclarecer algumas coisas que muitas das vezes não tivemos acesso em termos de esclarecimento. No sistema é uma coisa manipulada, é uma coisa mecanizada e as pessoas não conseguem evoluir no entendimento de muitas questões. E esse programa, podcast, né, irmãos, esse podcast Verdades e Mentiras é para isso, irmãos. Nada mais, nada menos. Para a gente estar trazendo à luz das Escrituras, com contextos históricos, as verdades que foram encobertas até os dias de hoje. Mas aprove o Pai estar nos ajudando. Querida irmã Ana Tavares, Portugal, em tempo real conosco, um abraço, um beijo em todos os irmãos de Portugal, e quer que onde você esteja aí, conectado conosco nesse momento de live, de comunhão, que você seja bem-vindo, que você possa se sentir à vontade no meio de nós. Então vamos lá, irmãos. O texto da nossa fala de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 5, muito conhecido por alguns irmãos. E eu estarei lendo apenas um versículo de número 24, que diz assim nessa narrativa. Estarei lendo numa revista corrigida chamada King James. Então, no Gênesis, capítulo de número 5, versículo 24, temos como narrativa essa fala. E Enoque andou sempre em comunhão com Iau. E um dia desapareceu, porquanto Iau o arrebatou. Mais uma vez, para ficar gravado na tábua do nosso coração. Enoque andou sempre em comunhão com Iau. E um dia desapareceu, porquanto Iau o arrebatou. De cara, nós já aprendemos uma lição tremenda. Quer ser arrebatado? Que está dentro do projeto do arrebatamento, que está dentro dessa profecia, ande sempre em comunhão com Iau. Nós não sabemos o dia, a hora, o mês, o ano, mas as Escrituras diz que isso está para acontecer. A qualquer momento isso vai acontecer. Então, acalme o seu coração. Qual é a minha preocupação, irmão Roberto? O que eu tenho que fazer? É sempre estar andando em comunhão com o Iau. E um dia você vai desaparecer. A cada um de nós, se nos preocuparmos apenas, sempre estar andando em comunhão com Iau. E simplesmente esse acontecimento há de se manifestar. Então, esse é o primórdio. Você que sonha com arrebatamento. Não turbe o seu coração, não ande inquieto, não ande preocupado. Simplesmente projete-se, traga para dentro de si essa conscientização de priorizar essa comunhão com o Abba. Isso é fundamental. Paz de Alcha, querido irmão Marcão. Bem-vindo, meu irmão, na Querilar de Comunhão. Que o Eterno continue abençoando a sua casa e sua vida em nome de Alcha Machia. Então, o texto é bem enfático a respeito do que vai acontecer com as pessoas que se preocupam estar sempre andando em comunhão com o Iau.
Não é apenas de vez em quando. Não é apenas na hora do sufoco. Não é apenas interessado pelo favor. Mas desenvolver um relacionamento com Abba. Andar é um gesto de progressão, amados irmãos. De quem sai de um lugar e pretende chegar ao outro. Aleluia. Então, lembre-se, o que é andar, irmão Roberto? É um gesto de progressão. Eu preciso progredir nessa caminhada. É uma caminhada que pode haver muitos obstáculos e dificuldades, mas possui um objetivo, uma meta. Nesta caminhada, sabemos que vai ter as adversidades. Nessa caminhada, nós sabemos que vai ter os obstáculos. Nesta caminhada, nós sabemos que vai ter os impasses, os empecilhos. Mas se nós estivermos focados em desenvolver apenas um nosso relacionamento ou um relacionamento positivo com o Criador, isso vai se tornar possível. Todos nós, de uma certa forma, caminhamos. E seja que for a caminhada, encontraremos dificuldades. Durante nossa trajetória, amados irmãos, não vai ser fácil para ninguém. Enoque andou com o soberano, somente depois que gerou Matusalém, e isso me faz meditar em algumas verdades. Eu gostaria de compartilhar com a Kehilah do Mashiach. Então, andar com Yahweh é cumprir os princípios de Yahweh nas 3 esferas da vida. Então, eu gostaria que você pegasse uma caneta e um papel para que juntos aprendêssemos. Como é que é isso, irmão Roberto? Você pode repetir? Posso. Andar com o soberano Yahweh é cumprir os princípios de Yahweh nas 3 esferas da vida. Existem 3 esferas da vida, irmão Roberto, para que nós possamos ter progresso ou progredir espiritualmente falando. Então, medite em Eclesiastes capítulo 3. Você vai ler tudo o que você precisa entender. Bom, esfera da vida física. Eclesiastes capítulo 3 vai te dizer como é essa trajetória aqui, fisicamente. Você chora, você ri, você planta, você colhe, você sofre, você se alegra, você nasce e você morre. Mas você não pode fugir do eixo. Uma vez alcançado pela revelação das Escrituras, você tem que manter-se nesse padrão. Qual é a segunda esfera, irmão Roberto? A esfera moral. Preciso também caminhar bem nessa esfera moral que nos ensina nos decálogos do soberano. Aonde está isso, irmão Roberto? É só você ler os decálogos do soberano que se encontra no Êxodo, no capítulo 20, amados irmãos. Você medita lá para você ter uma vida moral a respeito dos decálogos do Criador. Então, se eu consigo, ou pelo menos tenho me esforçado a colocar esses princípios moral na minha vida, isso faz que molde o meu caráter. Aquilo que eu não quero de ruim para a minha vida, eu não devo desejar para o meu próximo. Aquilo que eu não quero que aconteça comigo, eu também não quero que aconteça com o meu próximo. Então isso é andar numa esfera moral, é andar em retidão, é andar em paz consigo mesmo e com a sua mente e com a sua consciência tranquilo. E a terceira esfera, irmão Roberto, se encontra lá em Matitial, capítulo 22, você pode ler depois, é a espiritual. Tiago, também no capítulo 1 e no verso 8, vai te explicar como é andar numa esfera espiritual. Então, quando nós alinhamos essas 3 condições, nós vamos adquirir condicionamento. Andar com Yahweh é concordar com ele. Amós capítulo 3, verso 3 disse: pode andar 2 pessoas juntas se ambos não concordam um com o outro?
a Escritura é bem clara e vai nos dar uma pista que não tem como você andar com o Abba Pai ou dizer que está andando com o Abba, o nosso soberano Yahweh, e você contrariando, contradizendo tudo aquilo que ele tem nos deixado como orientação para colocarmos em prática nessa esfera física. Então você e eu não vemos Yahweh, mas nós vemos as suas orientações através das Escrituras. Então, quando nós começamos a nos preocupar com esses 3 princípios básicos, nós vamos ter uma convicção que estamos andando com o soberano. Pode recapitular, irmão Roberto? Posso. Andar com o Yahweh é cumprir os princípios de Yahweh nas 3 esferas da vida. A primeira esfera, irmão Roberto, anote. A primeira esfera, irmão Roberto, da vida, a física. A segunda esfera, a moral. E a terceira esfera, irmão Roberto, a espiritual. Então, andar com Yahweh é concordar com ele. É dizer sempre, seja feita a sua vontade, como nosso mestre Machia nos ensinou. Mediante a sua aprovação, mediante o desafio de cumprir com exatidão a vontade do Abba. E Yahushua, ele tinha convicção, ele tinha ciência que o seu sofrimento não seria nada fácil. Foi quando ele ora no jardim do Getsêmani e fala, Pai, se possível, Pai, passa de mim ou afasta de mim esse cálice. Todavia, soberano, seja feita a sua vontade. E Yahushua também nos ensinou como orar o nosso Abba Pai. Pai nosso que estás no Shamaim, seja feita, santificado, melhor dizendo, adorado, enaltecido seja o teu nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos Shamaíns. Então, andar com o soberano, precisamos nos conscientizar, irmãos, em andar em concordância com a sua palavra. Enquanto Adão foi criado por Yahweh, manteve relacionamento íntimo com o soberano. Quando o pai criou Adão, conhecido como Adão, na tradição que nos deram, nas tradições que nos deram, ele manteve um relacionamento íntimo com o soberano. Comunhão plena com o soberano. Não andava apenas com o soberano. Muito pelo contrário. As Escrituras diz que o soberano é quem andava com ele. Aleluia. Sério, irmão Roberto? É só você ler no Gênesis, capítulo de número 3, no verso de número 8. Né? Na verdade, nós falamos assim, eu vou andar com Yahweh. Não, mas na verdade é Yahweh que quer andar conosco. E como ele anda conosco, irmão Roberto? Quando nós começamos a eliminar da nossa vida tudo aquilo que afasta a presença da sua santidade ao se aproximar de nós. Eu quero conjecturar, você já chegou perto de uma pessoa, isso com certeza deve ter acontecido, uma pessoa que talvez um dia de luta, de labuta, de trabalho, ele transpirou muito, pegou muita poeira, e aquela pessoa quando chega perto da gente, a gente de cara sente através do olfato aquele odor de suor, de sujeira. Então, até muitas das vezes, por educação, por amor, a gente está ali próximo daquela pessoa. Mas o que a gente mais quer é que aquela pessoa tome um banho, troque aquelas roupas, fique bem cheirosinho ou bem cheirosinha, que isso vai te dar uma satisfação até de estar muito próximo daquela pessoa. É mais ou menos assim. Quando estamos imundiçados pelo pecado, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, exalamos o mau cheiro do pecado. E o nosso Abba não suporta exalar o cheiro do pecado. Ele ama até o pecador, mas não
suporta o cheiro que exala do pecado das nossas vidas. Então, na verdade, quando nós começamos a nos policiar, quando nós começamos a nos preocupar em andarmos limpo, em consciência, em coração, em conduta, começamos a exalar o bom perfume, aquilo que Shaul escreveu em 1 Coríntios, capítulo 14, à frente. E começamos a exalar um bom cheiro, um aroma que agrada, que atrai a presença do Abba Pai em nossas vidas. Então, Adão tinha uma perfeita comunhão no jardim do Éden, porque ele estava santificado, não havia pecado, ele não tinha ainda sido colocado à prova para tomar suas decisões de pecar ou não pecar, de obedecer ou desobedecer. Então, quando Adão, melhor dizendo, foi criado pelo soberano Yahweh, manteve relacionamento íntimo com Yahweh, comunhão plena com Yahweh, não andava com Yahweh. Muito pelo contrário, a Escritura diz que Yahweh é quem andava com ele. Aleluia. Já parou para imaginar, irmãos? Eu quero, muitas das vezes, andar com o soberano. Mas para que o soberano ande comigo, eu preciso me alinhar com os seus preceitos, com aquilo que ele determina, como está escrito lá no Gênesis capítulo 3, versículo de número 8. Havia uma comunhão muito plena. Agora, chega esse personagem chamado Enoque, que não tinha intimidade com o soberano. Passou mais de 60 anos longe da presença do soberano. Agora decide andar com ele e caminhar com ele. Olha que coisa interessante. Enoque viveu, meus amados irmãos, mais de 60 anos sem essa comunhão, sem essa presença, sem essa responsabilidade de caminhar com alguém, porém, que só tem a agregar nas nossas vidas benefícios, seja ele na esfera espiritual, seja ela na esfera moral, seja ela na esfera psicológica, enfim, em todos os aspectos. Quando nós nos preocupamos em mantermos essa comunhão com o Abba Pai, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós caminhamos em paz, nós caminhamos com tranquilidade. E é isso que a palavra está nos falando na noite de hoje. Enoque foi uma pessoa cuja vida foi marcada por sua justiça e integridade. Tanto é que Carta aos Hebreus, capítulo 7, vai fazer menção desse personagem. Ele é conhecido como alguém que andou com o soberano Yahweh. E foi levado por ele ao Chamaim, como o texto de Gênesis, capítulo 5, verso 24, nos mostra. Aleluia. O antepassado, né, de Noa, Noé, como nós conhecemos, Enoque, é lembrado por sua fidelidade e por ser um dos poucos a não ter passado pela morte física. Enoque era ancestral de Adão e foi o sétimo da linhagem, né, daquela época. Olha que coisa interessante. Tão importante naquele tempo para algumas pessoas através do seu testemunho e através da sua conduta. Chamado de patriarca, apesar da sua linhagem tão importante, existem poucas informações e registro a respeito da sua história, destacando apenas a sua reputação diante do soberano. As escrituras não te dão muita pista, não
tem muitos detalhes da vida desse moço. Não há informação sobre a sua infância, juventude. Já sobre a sua vida adulta, Enoque teve um filho aos 65 anos, chamado Matusalém, e depois que gerou Matusalém, Enoque andou com o soberano por mais de 300 anos. Aleluia. Essa nossa geração não tem promessas para nós andarmos 300 anos nessa esfera física, não temos. Acredito que a maioria dos nossos irmãos que nos acompanha aqui, todo mundo já passou dos seus 30, alguns dos 40, alguns dos 50, alguns talvez dos 60, alguns já estão se cumprindo na sua vida aquilo que diz no Salmo 90, no verso 10, que o Pai estabeleceu é 70 anos na terra dos viventes, mas alguns, pela sua robustez, pelo seu vigor físico, por ter cuidado ou se cuidou na sua mocidade, podem chegar a 80, 90, até 100, mas as Escrituras vai dizer que essas pessoas vão ter problema. Que problema, irmão Roberto? Enfado e canseira. Já não tem mais a mesma pegada de um jovem, já não tem mais a mesma pegada de uma pessoa de meia idade. Isso pode variar de pessoas para pessoas, mas as Escrituras vai dizer que depois dos 70 anos, o melhor de cada um de nós é enfado e canseira. Você já não é mais veloz, você já não é tão habilidoso, né? Os problemas na nossa matéria física, elas acontecem, até porque essa casa espiritual, essa casa a qual nós vivemos, ela tem que obedecer aquilo que a profecia diz. Olha, Roberto, do pó tu veio e do pó tu tem que voltar. Então, para quem não sabe, até os 23 anos, você produz células que vai te manter jovem. Passou dos 23 anos, você agora começa a envelhecer. As suas células começam a cada dia morrerem. Então a gente começa agora o processo de retroceder, segundo a profecia, para aquilo que está escrito. Então a gente começa agora num processo de retroceder. As nossas células, elas vão morrendo, é por isso que vai surgindo as rugas, as peles vão enrugando. Quem tem uma condição financeira aí tem esse capricho e essa vaidade. Ela vai buscar recursos de plásticas, ela vai buscar os recursos da ciência para manter a sua aparência. Porém, os seus órgãos internos, porém, o que está acontecendo na matéria daquela pessoa é que está se cumprindo uma profecia. Do pó tu veio e do pó tu vai voltar. Então, Enoque, ele agora, quando ele completa 65 anos de idade, ele agora vai gerar um filho e vai dar o nome a esse filho de Matusalém. Então, aos 65 anos, ele agora decide a andar com o soberano. Não, aos 65 anos, agora eu quero me manter na presença do Abba, eu vou caminhar com o Abba. E naquele tempo, lá no começo da história da humanidade, que o pecado não estava tão arraigado, e já as Escrituras dizem os problemas da época daquele pecado, dos pecados que haviam lá atrás, então a pessoa tinha um tempo maior de longevidade. Esse filho aqui de Enoque, por exemplo, Matusalém, viveu 900 e poucos anos. Muitos anos. Ninguém hoje chega a isso. Quase um milênio ele viveu na terra. Enoque, a Escritura vai dizer que quando ele completou 365 anos, ele desapareceu misteriosamente. Mas as Escrituras diz como foi esse desaparecimento. As Escrituras vai dizer que o Pai o tomou para si. E da linhagem de Enoque veio Noa, o patriarca que construiu a arca
e que se salvou do dilúvio. Porém, entendo que ele deixa um legado para aqueles que ficaram. As Escrituras vai dizer que o filho dele, Noa, seguiu os mesmos passos do seu pai, numa época crítica, numa época onde o mal, onde o pecado estava estabelecido, generalizado. Mas o detalhe mais significativo sobre a história de Enoque, amados irmãos, é o registro das Escrituras dizendo que Enoque andou com o soberano e já não foi encontrado, pois o soberano o havia arrebatado. Em outras traduções, este versículo encontra-se como não se viu mais, porquanto o soberano para si o tomou, ou não apareceu mais, porquanto o soberano o tomou. Aleluia. Nós estamos vivendo uma expectativa, aqueles que mantêm a sua emonarra, a sua fé em alta, que a qualquer momento podemos ser surpreendidos com um número muito grande de pessoas que vão desaparecer. Nós cremos nisso, irmãos. E é por isso que nós estamos aqui nessa Querilar de Comunhão. É por isso que nós nos encontramos, ainda que seja virtualmente, para nós estarmos vivificando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Irmãos, não esmoreça. Irmão, não perca a sua emonar por nada. Irmãos, irmãs, melhore a sua performance em relacionar-se com o Abba Pai. E quando a gente está nessa caminhada, não tenha dúvida que nós estamos dentro desse pacote, podemos dizer assim. E podemos sim viver em expectativa de a qualquer momento esse evento nos apanhar. O soberano tomou a Enoque para si por andar com ele. Mas o que significa andar com o soberano? Andar com o soberano, como Enoque andou, significa que foi um homem justo, benevolente e sempre disposto em fazer a vontade do soberano. Benevolência, justiça, generosidade, obediência, tudo são sintomas que estamos caminhando com o Abba Pai, que o Pai está caminhando conosco. Né, irmãos? A cada orientação, a cada instrução que recebemos do soberano e nos esforçamos a colocar em prática, nós vamos ter esse diagnóstico espiritual. Nós vamos ter essa paz interior, nós vamos ter essa convicção que estamos caminhando com o soberano. Da mesma forma, Noa também é conhecido como um homem justo, íntegro. Isso é interessante quando você se enquadra nessa plataforma de benevolente, de justo ou justificado. Nós somos justificados pelaquilo que nós não podíamos nos justificar. E Alcha nos justificou através da sua morte no madeiro. Mas você pode ser justo com o seu próximo. Você pode ser justo com a sua casa. Você compra, você paga. Você pega emprestado, você devolve. Aquilo que você não quer que aconteça contigo, você não promova que aconteça com as outras pessoas. Isso é justiça, irmãos, terrena. Isso é justiça. É você andar com o teu caráter moldado. Lembra do que eu falei dos princípios? De caminhar com o Abba e atrair a presença do Abba para a nossa vida? Olha, o meu servo Roberto, a minha serva Dalva, a minha filha Creuza, a minha filha Lília, tem atraído a minha atenção, a minha proximidade. Porque lembre-se bem, o Eterno ama o pecador, mas abomina as práticas pecaminosas de cada um de nós. Então, quando eu começo a me conscientizar disso, eu procuro me esforçar mais, irmãos. Isso é
uma responsabilidade, isso é um dever de cada um. Eu não posso atribuir ao meu fracasso espiritual a minha conduta terrena às outras pessoas. Não, fulano fez, irmão Alberto, por isso que eu fiz também, negativo. As Escrituras diz que eu não sou melhor, você não é melhor do que ninguém, porém você precisa ser diferente. Porém você precisa mostrar para essas pessoas que você não é melhor do que ela, mas porém é diferente. É diferente. Então, ser justo é isso. Ser justo é isso terrenamente. As pessoas confundem ser justo com justificação. Justificado você já foi. Justificado eu sou. Justificado você é. Justificado porque nós estávamos com um débito, uma dívida terrível diante dos olhos do Criador. E aí Alcha se pôs por fiador, por minha causa e por sua causa, quando ele pagou o alto preço, preço de morte naquele madeiro, para te justificar e me justificar. Mas a justiça que eu devo praticar, isso é cabível a cada um de nós. Você comprou, você paga. Você pediu emprestado, você devolve. Você prometeu alguma coisa a alguém, cumpra. Cumpra. Porque o mundo está cheio de pessoas com esses hábitos ruins, estes hábitos terríveis. E nós como Ialdins, e nós como, sabe, povo de Ial, nós temos que eliminar esses hábitos ruins da nossa vida. É sim, sim, não, não. Shaul ensinou isso. Olha, irmão Roberto, é sim ou não, irmão Roberto? Se é sim, você cumpre. Se é não, é porque você viu que as condições era não. Não era possível, não era cabível, não teria condições. Então é sim, sim e não, não. E nem sempre um não é ruim. E nem sempre um sim é bom. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós precisamos ter esse discernimento. Então a Escritura vai dizer que Noa, Enoque, ele teve esses princípios morais, né? Eles, sem ter nas suas mãos, ele se enquadrava nos 10 mandamentos, nos decálogos do Criador. Só você ler lá. Todo dia é bom a gente dar uma passadinha lá, ou pelo menos uma vez na semana, para nós vermos o que diz os 10 mandamentos de Ial. Só você ir lá. Então, se eu não quero que ninguém me usurpe, se eu não quero que ninguém venha me defraudar, eu não posso também fazer isso com as pessoas. Não, eu vou defraudar. Não, eu vou... Não, não, não. E aí você não atrai a presença do soberano para a sua vida. O que nós estamos falando aqui é a responsabilidade de cada um de nós atrairmos a presença do Abba Pai para ele andar ao nosso lado como andou com Noa, como andou com Enoque. As Escrituras vai dizer, de tanto o pai andar com Enoque, teve uma hora que o pai falou, olha, a gente está tão íntimo, a gente está tão amigo, a gente está tão próximo. Faz o seguinte, Enoque, vem morar no Chamaíns comigo. Aleluia! É isso que vai acontecer com o arrebatamento da noiva do Mashiach. Precisamos desenvolver esse progresso, sabe? Esse progresso espiritual, de conduta, sabe? De desejo de andar ao lado do nosso Pai, ou pelo menos saber que Ele está andando do nosso lado. Não apenas estarmos falando, eu sei que o Pai é comigo, mas lá no fundo do fundo, será que é mesmo? Será que é mesmo? Será que eu consigo fazer que exale, sabe, um aroma agradável da minha vida, da minha conduta, do meu dia a dia? Seja na minha casa, seja no meu setor de trabalho, seja na minha vizinhança, seja eu na família Ialdim, seja eu nos grupos. Irmãos, como nós começamos a identificar e diagnosticar o Ruach Kadosh na nossa vida, irmãos? É pelos nossos frutos. Você, chamado filho de Ial, você precisa frutificar,
E quando eu falo frutificar, são obras pacíficas para que o nome do Pai seja glorificado. Não é obras para te salvar, porque ninguém aqui é salvo pelas obras. Você já sabe disso. Você já amadureceu sobre isso. Nós não somos salvos pelas obras, mas quando eu pratico as boas obras, o nome do meu Abba Pai é glorificado. Ali vai um Yaldim que honra aquilo que prometeu, aquilo que pegou, aquilo que falou, aquilo que está executando. Então é assim, esses homens, mediante todo esse mundo ruim, lá na sua era, não era diferente. Não era diferente. Não era diferente. Quantas pessoas prometem as coisas às outras e não cumpre? Quantas pessoas diz que vai e não vai coisa nenhuma? Quantas pessoas deixam a desejar nesses gestos? Lembra que quando Salomão escreveu em Eclesiastes, lá no capítulo 2, ele falou, olha, vem cá vocês aqui, meus trabalhadores. Eu quero que vocês vão lá na vinha e peguem as raposinhas. Vocês vão lá na vinha e peguem as raposinhas, porque as raposinhas estão comendo os brotos que estão para florir. Então, Salomão estava falando, olha, são as coisas pequenininhas, que as pessoas vão dizendo não tem nada a ver, irmã Ana Tavares. Não tem nada a ver, irmão Roberto, isso que você está falando. Ah, não tem nada a ver, não? Então você pensa e continue pensando dessa forma. E você não consegue uma caminhada plena com o soberano. Você pode até alcançar algum favor dele, porque ele é benevolente. Sabe? O Pai é benevolente. O Pai, ele manifesta a favor a quem ele quer, como diz as Escrituras, lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, no verso de número 19. Eu usarei de benevolência para com quem eu quiser usar, e usarei de benevolência para com quem eu quiser ter. Então, favor de Al, benevolência do Abba Pai, não significa que você e eu estamos verdadeiramente caminhando lado a lado do Abba Pai. Por quê, irmão Roberto? Porque se eu estiver praticando coisas terríveis, se eu não tiver com a minha conduta de acordo com aquilo que as Escrituras exibe para mim, expõe para mim, as Escrituras vai dizer que eu vou começar a exalar mau cheiro. E que mau cheiro é esse, irmão Roberto? Mau cheiro do pecado, da minha vida, da minha prática. Será que dos meus lábios estão saindo verdade? Será que dos meus lábios não está saindo engano? Será que dos meus olhos não está saindo cobiça? Será? Será, irmãos? São as raposinhas do dia a dia que querem consumir a vinha do nosso Abba Pai. Então Enoque, ele falou, não. Aos 65 anos, ele tomou uma atitude radical. 65 anos, sem saber quantos anos ainda teria de vida, segundo as Escrituras, ele morreu até jovem, porque naquela época os homens viviam 800 anos, 700 anos, 900 anos, como seu próprio filho chamado Matusalém viveu, 900 e poucos anos. E ele viveu esses 300 anos se esforçando a caminhar com o soberano. O que ele não sabia é que as suas atitudes, os seus desejos de andar uma vida correta, ter uma vida aplausível aos homens, na época ruim que ele vivia, sabe, naquela época havia um declínio moral, ético, espiritual, maldade estava generalizada naquele tempo, amados irmãos, naquele tempo. Mas ele falou, não, eu sei que o negócio não tá bom, mas esses 300 anos que me resta, eu quero andar com Ial. Mas o que ele não sabia é que o Abba Pai, Ial, queria andar com ele. E só tem um jeito de você saber que o Pai está andando com você, através do Ruach Kadosh, é você praticando a justiça. É você praticando a benevolência. É você praticando a transparência. Assim que aconteceu com esses homens.
Pouco se sabe sobre o patriarca Enoque, mas aqui nos foi revelado é que ele fez o que era agradável aos olhos do soberano Yahweh, e por isso foi chamado a glória. Embora tenha vivido relativamente pouco para os padrões da sua época, Enoque deu um exemplo, testemunho diante do soberano. Aleluia! Talvez aquelas pessoas o ridicularizavam. Pô, cara, que isso? Ser um cara certinho, ser um cara correto, porque quando você começa a se enquadrar nesses padrões morais, causa um incômodo daqueles que não praticam esses padrões, que não vivem nesses padrões. E aí vão te chamar de alienado, vão te chamar de errado, indo ao contrário, na contramão de tudo aquilo que essa sociedade burguesa corrompida pratica. O Pai nos chamou como membro da sua família, como filhos, como co-herdeiro do seu trono, a fazermos a diferença. Nos chamou para sermos justos nessa terra. Porque justificado você já foi. Não confunda você praticar justiça e ser justificado. Justificado. Por quê, irmão Roberto? Porque eu e você estava com a conta até a tampa. Até a tampa. O preço era altíssimo demais. Ninguém, a humanidade, de geração a geração, ninguém tinha condições de pagar esse preço. Mas o pai foi lá, através do filho, e Yahshua falou: Roberto, se preocupa não, meu filho. Ô Lília, não se preocupa não. Os demais irmãos que estão nos acompanhando, não se preocupa não, eu vou lá pagar essa dívida para você. E aí pagou essa dívida para nós. Para quê? Para nós agora andarmos do jeito que nós queremos andar? Não, irmãos. Se nós quisermos atrair essa companhia do Abba Pai na nossa vida, precisamos nos preocupar com esses detalhes que vai tirando-nos da rota, desse caminho de excelência, sem que você perceba. Eu já estou terminando a minha fala. Outro aspecto importante é a confiança na soberania do Criador. Enoque não buscou o reconhecimento dos homens, mas agradar apenas a Yahweh. Isso nos ensina que a verdadeira medida do sucesso não é a aprovação humana, mas a aprovação do soberano. Eu não preciso fazer nada para atrair a sua atenção. Você não precisa fazer nada para atrair a minha atenção. Não. Quando nós pensamos assim, não, eu vou fazer a live porque eu estou atraindo a atenção das pessoas. Negativo, irmãos. Isso é um plano fracassado. Porque muitas pessoas começaram aí. E naufragaram porque queriam a glória para si. Queria reconhecimento dos homens. Sabe, irmãos? Você não sabe o quanto eu fui hostilizado, e até nos dias de hoje eu sei que eu sou. Quantas críticas o irmão Roberto já teve que encarar. E encaro. Eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo dos homens. Eu não tenho medo da fala dele. Eu não tenho medo desse tribunal, sabe, de apontação dos homens, porque Yahshua até disse que isso iria acontecer. O que eu faço aqui, o que cada um de nós estamos fazendo para o reino, é para a glória de Yahweh. Simplesmente estamos aqui somando força, como o irmão do meio, como o irmão caçula, como o irmão mais velho, sabe? Te incentivando, sabe, botando para cima, dizendo, ó, você não está sozinho não. Então, Enoque fez tudo isso, irmão. Sabe? Enoque fez tudo isso. Ele andava, naquela época, no meio de pessoas pervertidas. E a sua proximidade, a sua companhia, aquilo que ele priorizava do soberano, aquilo não era para chamar a atenção, sabe, dos homens. Olha como aquele irmão é santificado. Olha como aquele irmão... Como muitos que estão no sistema religioso fazem isso. Com vestimentas, com suas falácias, com seus longos discursos,
atraindo a atenção da multidão. Não, longe disso. Essa vaidade o diabo nunca vai colocar no meu coração. Nunca, 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 nunca. Porque eu tenho vigiado nesse aspecto. E entendo que para o Pai andar ao meu lado, caminhar comigo e vice-versa, eu preciso me esvaziar. Aquilo que Johanna falou, que desapareça, que eu desapareça para que ele sobressaia e alcha através do Ruach Kadosh na minha vida e na sua vida. Quer atrair a vontade do Abba para andar contigo? Para conduzir a sua vida? Né, irmãos? Poucos nós aqui temos pouco tempo, irmão. Pouco tempo. Nenhum de nós que estamos aqui presente hoje, em tempo real, temos 300 anos de vida terrena. Não temos, não. Talvez eu esteja falando aqui com você, não sabendo eu que os meus dias estão contados, porque as Escrituras vai me garantir que o amanhã não me pertence. Talvez hoje possa ser minha última participação nessa live, nessa transmissão. Sabe, eu tenho consciência disso. É mesmo, irmão Roberto? Tenho, porque amanhã eu não sei. Amanhã o que me compete é agora, esse momento aqui. E a honra, a glória e o louvor seja para Ial. A honra, a glória e o louvor seja para ele. Nós não podemos cair nessa armadilha. Ele não tinha essa vaidade. Ele se desprendeu dessa vaidade. Tudo que ele fazia no seu tempo era para a glória do Pai. Não era para se aparecer. Então, se você praticar justiça, se você decide a todo dia, amanhã, se o Eterno nos permitir a vida, decida-se a caminhar com o Criador ao seu lado. Fala, Pai, caminha comigo, eu vou para o trabalho, tu esteja no meu trabalho. Pai, eu vou ao mercado, vamos comigo ao mercado. Pai, eu vou à feira, ao sacolão, seja lá onde for, vá comigo. Pai, eu vou de carro, eu vou de busão, mas vá comigo, Pai. Ande comigo. Sinta esse prazer. Convide o Criador para andar contigo todos os dias da sua vida. E aí você sabe que você e eu temos que redobrar a nossa vigilância, porque nós fizemos um convite ao soberano. Roberto, tu quer que eu ando contigo? Sim, meu pai. Mas olha, tudo que você fizer, eu vou estar muito pertinho de você. Tudo que você falar, Roberto, eu vou estar muito pertinho de você para ouvir. Aonde você olhar, Roberto, os meus olhos vão atento também estar olhando. Roberto, aquilo que você poupar, atento também estará os meus olhos a ver em que você está mexendo. Então muitas pessoas se recusam, falam apenas do Abba, chama até ele pelo nome, mas não se preocupou, não se tocou que andar com Ial é cumprir deveres segundo a sua vontade e a sua verdade. Que eu e você possamos aprender essa lição. Enoque viveu a vontade de Ial. Sua vida ilustra, né, irmãos, como seguir a vontade do soberano. Levar uma existência significativa e agradável a ele. Ial como prioridade. E não tenha dúvida que a promessa da eternidade, ela vai estar garantida na sua vida e na minha vida. Que você possa se alegrar, que você possa alimentar o seu espírito através desse conselho. Nós estamos aqui numa fala, não cobrando nada de ninguém, porque eu não tenho esse dever e nem tenho essas características de ficar cobrando nada de ninguém. Simplesmente a nossa live de comunhão é uma reflexão, um bate-papo, faz que nós olhemos para dentro de nós, faz que nós olhemos para dentro de nós mesmos e identificamos naquilo que nós precisamos melhorar. Meu conselho, ande com Ial, ou melhor, atraia a vontade de Ial para a sua vida. Deixo contigo essa palavra em nome de Yahshua Mashiach. Agora nós vamos aqui
para a nossa segunda fase, que é o nosso partir do pão. Enquanto você se prepara aí, se chegou alguém ainda que não deu tempo de fazer o seu pão para esse momento, para esse cerimonial e não ritual, como andam falando ou como escutamos estas bobagens. Ritual é uma coisa, cerimonial é outra coisa totalmente bem distinta. Então nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, em primeiro lugar, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20, Atos 20. Está escrito assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. No primeiro dia da semana nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Saulo pregou ao povo, planejando seguir viagem no dia seguinte. Continuou falando até meia-noite. Então, eles se reuniam no primeiro dia da semana para o partir do pão, né? E segundo o nosso calendário gregoriano, hoje é o primeiro dia da semana, né, irmãos? Nós fazemos o nosso partir do pão para os irmãos que já estão nos acompanhando um bom tempo, todo primeiro domingo de cada mês. Todo primeiro domingo de cada mês nós fazemos essa reunião e aproveitamos para fazer esse memorial, segundo aquilo que as Escrituras nos orientam. Então eu quero te convidar agora para você ir para a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo de número 11, e nós estaremos lendo aqui a partir do versículo de número 23. Pois eu recebi de Yahshua o que também vos entreguei, que Yahshua Mashiach, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após, havendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, e fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e bebeste deste cálice, proclamai a morte de Yahshua até que ele venha. Aleluia. O texto é muito enfático, o texto é muito esclarecedor. Não creio que esse ensinamento, que essa orientação é fermento. Sabemos que a Bíblia que nós temos em mão, em posse, ela tem apenas 40% das verdades dos textos originais. Pasme a cada um de vocês, só temos 40% da escrita dos textos originais. Mais de 40 mil vezes tem nomes trocados, acréscimos e coisas que só o Eterno sabe. Mas eu não tenho dúvida que aquilo que ficou, aquilo que o Pai permitiu, é o suficiente para eu e você termos uma vida de edificação espiritualmente. Lá no nosso podcast Verdades e Mentiras, se eu não me engano, na terceira edição ou na segunda edição, nós falamos sobre essa verdade. Então, se você tiver curiosidade, é só você assistir lá, se inscreva no canal, você que não é inscrito, que você vai ver essas verdades que nós declaramos lá. Então, eu creio que esse texto é original, esse texto é verdadeiro, porque o Pai quer que nós trazemos sempre à memória de Yahshua aquilo que ele nos deixou como legado espiritual. E que você possa crer. Não deixe que nada e nem ninguém venha provar o contrário, te dizer o contrário, para que você se neutralize, para que você anule esse momento tão íntimo, tão em particularidade que o corpo do Mashiach tem
para com Abba e para com aquele que deve ser honrado, Yahushua Mashiach. Então as escrituras vai dizer que na noite que Yahushua foi traído, ele junto com seus amigos, junto com seus discípulos, alunos, ele faz uma oração olhando aos céus e parte o pão. E ele diz: vocês comam, porque este é o meu corpo que eu parto e dou a cada um de vocês. Então, parta o pão. Se tem alguém aí perto de você, se a tua família está presente, parte o pão. Dá uma pausa aí. Parta o pão agora, junto com quem você estiver, na sua sala, no seu quarto, se é com a sua esposa, se é com o seu filho, se é com o irmão. Parta o seu pão agora, que esse momento é um momento único para Kehilah do Mashiach. Vou estar partindo o pão aqui com a minha esposa. E façamos aquilo que Yahushua nos orientou. Comamos em sua memória. Diz essa escritura que depois que ele ceiou, ele tomou o cálice e deu graça ao Pai e disse: este é o cálice do meu sangue, sangue da nova aliança, derramado e dado a vós. Façam isso todas as vezes que se reunir em memória de mim. O Salmo 116, no verso de número 13, vai dizer: que darei eu a Yahu por tantos benefícios, a qual tem me feito. E ele diz: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome de Yahu e de Yahushua enquanto viver. Oh Yahu, oh Yahushua, oh Yahu, oh Yahushua, oh Yahu, oh Yahushua. Bebamos do cálice da nova aliança em memória de Yahushua. Bebamos, amados. Aleluia. Bendito seja Yahushua. Bendito seja a força do seu poder. Louve Yahu por cada irmão, por cada irmã. Louva o Criador por ter essa família espiritual. Louva o Criador por ter nos resgatado com um braço forte, com as mãos poderosas de todo o engano religioso, de todo o sistema religioso. Glória seja dada a Yahu. Queremos agradecer, irmão, a tua presença. Queremos agradecer o Pai por cada membro do corpo do Mashiach que tem procurado a edificação na palavra, na comunhão, no jejum, na oração, na santidade, na caminhada, no crescimento. Que o Eterno continue abençoando a sua vida. E queremos terminar essa fala te encorajando a você declarar toda manhã, a todo tempo, no decorrer do dia: Pai, ande ao meu lado. Pai, me conduza à tua vontade. Pai, corrija-me a todo momento, a todo instante. Toma minha mente, toma os meus olhos, me livre de tudo aquilo que se diz que é concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Me ajuda a ser manso e humilde de coração, a aprender a tua palavra, a ter comunhão, a amar o meu próximo verdadeiramente, em toda a maneira de viver. Então, nessa noite, meus irmãos, que o Eterno abençoe a sua vida, que saia a cura sobre você. Se tiver alguém no meio de nós que está sofrendo, acometido de algum tipo de enfermidade,
Que nessa noite você possa ser curado em nome de Yahshua Mashiach. Que nessa noite você possa ser revivificado. Que nessa noite você possa ser mais do que abençoado em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, meus amados irmãos? Que o Eterno te abençoe poderosamente. Nos despedimos aqui desse momento. Desejo para você uma semana de paz, uma semana de bênção. E até o nosso próximo encontro, se assim o Pai nos permitir. Você que quer continuar aprendendo, crescendo, tirando dúvida, esclarecendo alguns assuntos, vai lá no canal Yahshua no YouTube, inscreva-se lá, aqueles que não são inscritos, tá lá, sabe, uma maravilha, nos ajude em oração, né, para que o Pai possa estar nos ajudando e nós vamos caminhando junto com a família Eldin aí, até o dia que assim o Pai determinar que devemos andar. Oro pela sua vida, agradeço pelo seu carinho, pela sua comunhão, e que você continue andando com o soberano, convidando, se preocupando sempre em andar com o soberano. Pai, ande comigo. Lembre-se, junto, sempre seremos mais fortes, ligado no amor de Yahshua Mashiach. Forte abraço, beijo no coração e até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, meus irmãos. Beijo.